Por gentileza, abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos iniciar lendo o verso 15 e vamos escorrer até o 17, para a gente entender um pouquinho a respeito da consciência. E essa mensagem, ela vem para fortalecer a mensagem de domingo. Não digo que ela é uma continuidade, ela é também uma continuidade, mas é como se fosse um bônus da mensagem de domingo, tá? É como se fosse um plus. Para quem veio domingo, nós falamos um pouquinho sobre a boa consciência. Quem estava aqui? Quem não veio no domingo? Nenhum dos dois. Aí, hoje vocês vão ser privilegiados com um bônus. Uma tristeza que vocês não cearam. Se nós tivéssemos ceia ali hoje, a gente ia cear agora. Queria tanto que a nossa logística fosse boa para a gente cear todo domingo. Quem ama cear? Hoje a gente entende que a ceia... Obrigado, Pedro. Hoje a gente entende que a ceia, ela é de fato um banquete com Jesus. E todas as vezes que a gente come do corpo e bebe do sangue, nós estamos confirmando a nossa fé e nos alimentando espiritualmente, nos fortalecendo. Por vezes as pessoas colocavam a ceia como um objetivo daqueles que se esforçavam, daqueles que se comportavam bem. E na verdade a ceia é um lugar seguro de relacionamento com o Pai, onde você olha nos olhos do Pai e adquire do Pai, recebe do Pai tudo aquilo que você necessita para viver na sua rotina. Por isso a ceia não deve ser uma opção para o cristão. A ceia não pode ser rejeitada pelo filho. Imagine o pai prepara uma mesa para ter um tempo de conversa com os seus filhos, e o filho diz assim: não quero comer com o senhor não, prefiro ficar no meu celular. Não quero comer com o senhor não, eu prefiro fazer outra coisa. Não quero comer com o senhor não mereço sentar aí. Não quero comer com o senhor não, eu acho que eu não mereço. E é tanta má compreensão a respeito desse assunto, que em vez de os filhos ficarem saudáveis, eles ficam doentes por rejeitarem a mesa de Cristo e consequentemente o corpo e o sangue de Cristo. Então olha para esse seu irmão lindão e diga assim: a ceia é o mínimo que você tem que fazer. Amém? Agora Paulo diz que não discernir a ceia também é um problema, porque não discernir o corpo e o sangue do Senhor é um problema. Então aquele que ceia de maneira errada, como a igreja aos Coríntios estavam fazendo, eles ficavam embriagados, eles não compartilhavam as suas refeições, porque de fato a ceia era um baita banquete, onde os ricos levavam muito, e os pobres não levavam nada, porque eles não tinham muitas famílias de escravos, e eles ficavam passando fome, enquanto os outros comiam, eles não tinham nada. E de fato quando Paulo diz assim, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, Paulo estava falando a respeito da vida literal. Tem muitos fracos e doentes no meio de vocês, muitos escravos que estão morrendo de fome, e vocês não fazem nada, e não estão nem aí. Isso é não discernir o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que vocês estão andando em condenação, vocês estão ceando, mas não discernem o que é ceia. Ceia é você compartilhar do sangue e do corpo, é ser família, amém? Lembra uma frase linda que Jesus disse no momento ali, um pouquinho antes de cear? Ele disse assim: olha, eu estou ansioso para cear com vocês, porque a próxima ceia, literalmente, fisicamente, nós vamos cear no reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava com saudade, já estava deixando saudade dos discípulos. Eu estou ansioso, é como se ele dissesse assim: olha, vocês não estão entendendo, mas essa aqui é a nossa última ceia, fisicamente. Agora a próxima será só no reino dos céus. Jesus amava cear com seus filhos. Aí tu vai e diz: não quero, né? Até falta cu de ceia, porque não tem compreensão. Amém? Você nunca vai merecer cear. Antigamente o povo dizia assim: você está em pecado, a ceia não é para você. Mas quem que não estava em algum tipo de ato pecaminoso, seja na mente ou no corpo físico? Hipocrisia pura, por não discernir a obra consumada de Jesus. E quando eu falo de ceia eu me empolgo, e eu quero falar a noite inteira, mas de fato eu quero melhorar a logística para a gente ter ceia quase todos os domingos. Quantos vão orar por isso aqui a partir de hoje? Aqui. Vamos lá. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em é a cidade de Roma, por isso que a carta é aos romanos, tá? Pois não me envergonho do evangelho. Pode dizer isso com autoridade, diga assim: não me envergonho
do Evangelho. Hoje o meu exercício vocal não funcionou não. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que... é daquele que merece? Não, o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pode dizer isso? Eu viverei pela fé, porque você é o justo que a Bíblia está dizendo aqui. Você foi aquele que Jesus justificou. Diga-se, eu fui justificado. Projeta Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim o texto de Romanos, eu amo esse texto, e eu gostaria que você amasse também, colocasse ele na cabeceira de sua cama, lá para você ler todos os dias. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Diga, paz com Deus. Está escrito aqui, vamos ser justificados? Talvez vamos ser justificados? Não, a Bíblia está dizendo justificado, pois, mediante a fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa de Jesus Cristo, nós estamos em paz com o Pai. Sem Cristo, nós não estávamos em paz com o Pai. A Bíblia diz que nós estávamos como ovelhas destinadas ao inferno, sem Deus, sem pastor, sem esperança. Mas por causa de Jesus e sua justiça, nós estamos em paz com Deus. E hoje nós temos e podemos acessar o lugar santo, que é o lugar da intimidade, o lugar da presença. Olha para esse lindão do seu lado e fala para ele assim, olha, você hoje mesmo pode entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Aleluia, irmão. Isso não te anima não, irmão? Mesmo diante de suas falhas, dos seus erros, até mesmo a sua feiura. Mas essa é a igreja mais linda, né? Eu me esqueci. Mesmo diante das nossas falhas e erros, nós podemos acessar o lugar santo pelo sangue de Jesus. E o mais incrível é que você entra no lugar da presença cheio de falhas e erros, pecados. Tanto aqui, às vezes no corpo físico, práticas que às vezes a gente não gosta, muito menos Deus. Só que quando você acessa o ambiente da presença, a presença do próprio Pai te dá todo o aparato para andar como Ele é. E muitos não conseguem acessar, e é sobre isso que a gente quer falar. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E você precisa marcar isso. Você e eu precisamos andar de fé em fé. E tem muitas coisas que atrapalham a nossa fé. Porque o conceito que a gente tem sobre fé é muito abstrato, é muito subjetivo, errado muitas vezes. A gente pensa que fé é apenas mover montanhas. Só que pra você ter ideia, Jesus estava dando aos discípulos uma noção de que se eles tivessem uma fé pequenininha, mas que essa fé pequenininha funcionasse, eles poderiam mover montanhas. Jesus estava dizendo que mesmo eles, que tinham uma fé pequena, poderiam fazer grandes coisas. Então o negócio não é o tamanho da fé, é se ela funciona ou não. Agora olha para esse lindão do seu lado, diga para ele assim, hein? E a sua fé funciona? Eu converso com muitas pessoas e tem gente que diz assim, pastor, eu sou um homem de fé. E por vezes essa pessoa só se considera um homem de fé porque grandes feitos foi feito por causa dela. Ele conquistou grandes coisas, ele acessou lugares, financeiramente ele já viveu muitas coisas e tem muitas posses. Conectam fé apenas em ter, em acessar. Só que o conceito de fé vai muito além disso. A Bíblia diz que fé é a convicção. Fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas nós temos convicção, certeza de que elas existem. Então às vezes fé nem é acessar aquilo que eu um dia visualizei e agora estou apalpando. Fé é olhar para o Calvário e dizer, mesmo eu não vendo, mesmo eu não sentindo, eu sei que Ele fez por mim. Mesmo talvez você não sentindo o que merece, mesmo você talvez não vendo com seus olhos naturais, mas pelos olhos espirituais você crê que Ele morreu por você, te deu salvação, perdão, justificação.
Porque se a nossa fé apenas se resume em conquistas de coisas nessa terra, nós somos os seres mais falhos e superficiais. Agora, o assunto fé precisa ser sério para a gente, tá? Porque a partir da compreensão do Calvário, da cruz, da obra de Cristo de maneira completa, que tudo aquilo que nós desejamos, seja para este tempo, ou para a eternidade, ou para que a gente seja um canal, seja de bênção, de poder, de misericórdia, enfim, seja no fruto ou nos dons, nós precisamos entender que virá por esse veículo chamado fé. Então aqui? Então este é um assunto sério. E aqui nesse texto, volta lá de novo em Romanos, eu só li um pouquinho. Isso, obrigado. Justificado, pois, então, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Todos nós estamos ansiando, esperando a manifestação do governo palpável do céu, do governo palpável de Cristo. Essa precisa ser nossa convicção também. Aleluia, irmão. Agora abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. Primeira carta de Paulo ao seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 3, verso 9. Olha lá, Timóteo, ele estava falando sobre as atribuições de um diácono. O diácono precisa ter só uma mulher, o diácono precisa ter palavra, o diácono precisa ser um homem conhecedor das escrituras. E aqui ele diz assim, ó: conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Olha, eu gostaria de abordar mais uma vez a respeito da consciência, porque se tem algo que atrapalha o justo andar em fé, é a consciência. A nossa consciência por vezes nos condena, atrapalhando o fluir da nossa fé, seja por coisas ruins que infelizmente fizemos, ou por coisas boas que deixamos de fazer. A nossa consciência, ela nos culpa se não estiver lavada pela água da palavra. Satanás se aproveita de uma consciência suja, de uma má consciência, para nos acusar. Satanás se aproveita disso para nos manter presos a um padrão mental que não vai nos deixar fluir em poder, fluir em amor, fluir em atitudes, não vai nos deixar fluir nos dons. Quantas pessoas ao longo dessa vida, irmão, que são homens piedosos, mulheres piedosas, que são gente de bem, amam Jesus, amam a palavra, mas porque tem uma consciência suja, ou seja, uma consciência que vive constantemente consciente de pecado, de falha e de fracasso, não conseguem exercer com total poder, com completude o dom que Deus deu, porque não se sente digno, porque não compreende os nutrientes completos da cruz do Calvário, não compreende o que ela é de fato em Cristo, e às vezes até diz pelos corredores: eu sou um filho amado de Deus, eu sou um filho amado do meu Senhor, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, mas quando sai para fora por causa de algumas atitudes, ela anda mentalmente falando atribulada, preocupada, e aquilo ali não a permite viver em fé, não a permite romper em fé, igual a canção antiga, né, que dizia romper em fé, rompendo em fé. Cantaram hoje? Minha vida se... Cantaram? Vamos cantar daqui a pouco? Olha, eu já dei um spoiler. Se revestirá do céu, né? E se você não se preocupa com isso, você deve se preocupar, porque a fé é o que dá acesso. A fé é o que atrai. A fé é o que vai fazer você viver coisas extraordinárias, acessar lugares nas regiões celestiais. A fé é o fundamento.
A fé é aquilo que faz com que Deus se agrade. A fé é a plataforma do fazer. A fé, escute isso, é o que nos vai fazer acessar o amor. É a fé, irmão. E se tem algo atrapalhando a sua fé, você precisa retirar isso. E mais uma vez eu pergunto: a sua consciência está limpa? Ou a sua consciência é pesada? Ah, pastor, eu estou aqui agora com a consciência pesada. Eu não ando me comportando bem. Eu não ando merecendo o amor de Deus. Eu não ando, sabe, de maneira íntegra. Eu ando constantemente consciente dos meus pecados, das minhas falhas, dos fracassos. A minha mente constantemente está recheada de trevas. Vivo consciente constantemente das ofensas que me causaram, das faltas. A pessoa é cheia de atributos, mas a mente dela é viciada em focar nas faltas. A pessoa é cheia de coisas que Deus a abençoou ao longo dos anos, mas a mente dela é viciada apenas em focar naquilo que não tem. Você conhece alguém assim? Ninguém levanta a mão, né? Porque somos todos nós assim, infelizmente. Se nós não cuidarmos da nossa consciência, ela só fica focando na falta, no pecado, no problema. Isso não leva a lugar nenhum. E por isso que o povo de Deus está atormentado. Diga atormentado. E sabe o que é tormento? É uma das consequências do inferno. Ou seja, a pessoa vive um inferno na terra, mentalmente falando. E o salmista diz o que lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Esse lugar de descanso é para quem decide habitar. Ele está disponível. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Somos nós quem escolhemos, de verdade, irmão, em quem confiar, se vamos descansar ou não. Tem uma frase do Leandro, sempre fala para mim, ele falou esses dias atrás essa fala. Eu falei assim, cara, é isso. Ele falou assim, pastor, se o problema não tem solução, solucionado está. Continua. Você deu o seu melhor, fez tudo que podia. Se o problema não tem solução, solucionado está. Não vai adiantar você se escabelar, não vai adiantar você ficar gritando, não vai adiantar ficar fazendo piada, não vai ficar questionando Deus, não adianta. Continue, prossiga, adiante, avante. Não é, Pablito? Avante, homem. Porque quantas pessoas pararam suas vidas em um problema que não conseguiu solucionar, e vive agora numa incógnita, enquanto aquilo que não se desvencilha, ele também não rompe mais nada. Estão presas a um relacionamento que não deu certo, estão presas a uma situação de fracasso, e agora a consciência só vive focado naquilo. Se o problema não tem solução, solucionado. Vamos para a próxima. Aleluia. Então Paulo está dizendo que a fé é algo precioso, um mistério que precisa ser guardado. Você precisa guardar a sua fé. E deixa eu dizer uma coisa, o inimigo, quem assistiu Nefários como tarefa da casa aí? Aumentou o número de pessoas. Se você não assistiu Nefários ainda, é um filme que tem na Prime, assista. Tira as crianças da sala, não é um filme de terror, é um filme de suspense. E assista com a sua esposa, com os seus adolescentes. O filme fala sobre um diálogo entre um demônio chamado Nefários, que quer dizer nefasto, e um psiquiatra ateu. É um baita filme, você precisa assistir. E o inimigo, ele quer roubar a sua fé. Só que ele não vem literalmente assim, irmão, vestido do capetão igual o Hellboy. Já assistiram o Hellboy? Ele não vem daquele jeito.
Porque senão seria muito fácil você correr, você perceber, é ou não é? Ele vem roubar sua fé através das seguintes questões. Viu? Não adianta insistir. Os milagres não são para os dias de hoje. Você já orou várias vezes, não aconteceu nada. Para, moço. Isso aí acontece com todo mundo. Fica de boa. Não. Essas questões de problemas na adolescência, isso aí todo adolescente passa. Fique em paz. Essas más influências todo adolescente passa, pai. E aí a gente vai se acostumando, se amoldando, e aos pouquinhos ele vai conseguindo roubar dos filhos de Deus aquilo que é precioso, chamado a fé. Chamado fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente, de uma vez por todas: Satanás quer roubar sua fé. E ele usa a sua consciência para isso. Com palavras sutis, às vezes até mesmo através de algumas pregações de internet, frases de impacto, frases bem intencionadas, mas que carregam uma mistura de alianças, jogando para você o peso de responsabilidade de limpar algum tipo de pecado da sua vida, por exemplo. Coisa essa que o próprio sacrifício de Cristo já fez, e fez muito bem. Agora, pela falta de discernimento, muitos não vivem isso na prática, porque creem errado e vivem errado, jogando para nós o peso de responsabilidade de trazer a justificação através das nossas próprias obras. Quantas pessoas fazem obras de caridade? Quantas pessoas entregam muitas, coisa, e eu digo isso com amor no coração. Muitas pessoas fazem essas obras de caridade, fazem ações sociais, pensando que vão receber de Deus, talvez um perdão, ou serem justificados por Deus por causa das ações sociais. Isso é um engano. E aí a gente, os evangélicos, critica: mas isso aí não leva em nada, não dá em nada. Mas isso que eles estão fazendo pode ser bom, mas não deveria ter esse fim, ou esse objetivo. E automaticamente, como eu disse, os evangélicos não podem entrar nessa seara também, de entrar no outro extremo, né? Já que as obras não nos dão a justificação, então também não vou fazer obras. Não é por aí o caminho. Fato é que nós, sem perceber, também muitas vezes estamos servindo a Deus, aqui na casa dele, ou numa célula, ou liderando uma célula, porque também, na mente desse crente, ele acha que o servir dele vai o justificar de algum tipo de pecado ou de passado mal resolvido. Aí você diz assim: não, mas eu já entendi bem isso aí, pastor, estou de boa. Mas é a mesma mente que faz isso, é aquela que se sente acusado e punido quando alguma coisa está dando errado. Está dando alguma coisa errada, foi mandado embora do serviço, aí logo ele concilia: mas rapaz, eu não tinha crédito com Deus esses dias atrás, como é que ele deixou você agora mandado embora? Esses dias eu estava bem com Deus, agora ele já tirou eu do meu serviço. Às vezes acontece isso com o luto. Eu estava bem com Deus, morreu alguém da minha família, aí já vai para Deus dizendo assim: provavelmente algum pecado que eu fiz, alguma coisa que a minha família fez. E aí vai jogando para Deus como se ele fosse o protagonista de tragédias, ou de doenças, ou de situações que aconteceram, como se fosse uma punição pelo erro, pela tragédia que aconteceu. Estão conseguindo entender isso aqui, pelo amor de Deus? Eu só preciso que a igreja entenda que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, quem dirá na punição de seus filhos. O Diálogo de Nefários, que é até um filme que o Tiago me indicou, já assisti 4 vezes esse filme, porque o diálogo lá deixa muito claro. Não vou dar spoiler, só um pouquinho. No filme, Satanás diz assim: Deus nos deu um tapa na cara quando Ele criou vocês à imagem e semelhança dEle, mas nós conseguimos fazer de vocês a nossa imagem e semelhança, e hoje nós queremos puni-lo. E estava tudo dando certo para puni-lo. A gente colocou ele numa cruz, estava tudo dando certo. E aí até abro aqui um parênteses, ele disse assim: todas as vezes que a gente pune vocês, que a gente machuca vocês, a gente sabe que estamos punindo a Ele e machucando a Ele. Nesse exato momento, talvez se você estiver aqui e é pai, pense comigo, se tivesse uma opção e você soubesse que estaria chegando um problema na sua casa, como uma enfermidade, por exemplo, e te desse a opção de escolher sobre você ou sobre seu filho,
Qualquer pai saudável escolheria, não, pode colocar em mim. E livre meus filhos disso. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Jogue sobre mim. Pode vir o castigo sobre mim. Me puna, mas não puna meus filhos. Quantos pais creem assim? O amor de Deus é assim. E a Bíblia diz que nós nem sabemos amar. Deus sabe amar. Ele não disse: vocês que são maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Seu filho pedir pão, você daria uma pedra? Seu filho pedir peixe, você daria uma serpente? Então vocês que são maus, sabem dar boas coisas. Quem dirá Deus, irmão, que é bom? Deus é bom. Entende? Deus não disciplina seus filhos com morte, com tragédias. Os filhos de Deus, nem o inimigo toca, irmão. Os filhos de Deus, Deus não pune. Ele já puniu. Deus já puniu a humanidade em Cristo Jesus. Então hoje, é por falta de compreensão do amor, do caráter de Deus, e por uma compreensão errada das Escrituras, os crentes andam achando que os erros deles é uma punição do Senhor. É Deus me punindo. Por isso que Deus está irado comigo. Deus está chateado comigo. Deus só está esperando uma oportunidade para me punir, para me, de alguma forma, me castigar. Mas seria incoerente da parte de Deus fazer isso com você. Agora, o próprio pecado, as atitudes pecaminosas, as escolhas erradas, elas nos trazem consequências. E às vezes consequências irreversíveis para esse tempo. Estão comigo? Mas não é Deus. Às vezes Deus até nos livra de muitas coisas, mas não é Ele. Para que a gente não incorra no mesmo erro de Adão, você precisa entender isso de uma vez por todas. Porque senão sua consciência sempre vai querer fugir de Deus no dia do erro. Sua consciência sempre vai querer fugir do Senhor no dia da queda. Por mais que a gente não queira cair, irmão, mas infelizmente enquanto estamos nesse corpo, nós somos suscetíveis a falhas, a fracassos e a erros. Estão aqui comigo? Mas você precisa entender que no dia da falta, no dia do erro, Deus o livre no dia do pecado, ao invés de você correr dele, você precisa correr para ele. Adão, a Bíblia diz que quando Adão caiu, instantaneamente Adão percebeu que estava nu. A Bíblia diz que ele cozeu folhas de figueira, que simboliza a justiça própria. Ele estava tentando se cobrir com as próprias ações, com a força do braço. E de repente, quando ele ouviu a voz de Deus chegando no jardim, no mesmo horário, no mesmo canal, a Bíblia diz que Adão correu porque teve medo. E Deus grita: Adão, cadê você? E ele responde: estou aqui. E a pergunta no original não é nem Adão, cadê você? É Adão, por que saiu? E talvez Deus esteja perguntando isso, colocando o seu nome agora. Adão, por que saiu? Deus de amor, Criador, o Pai de relacionamento, de conversa sempre na viração do dia. Você erra e o culpado sou eu. Eu ainda te avisei, não coma dessa árvore. Você não acreditou. Por isso até digo que hoje o único requisito que Deus espera de nós é que a gente acredite. Tem gente que pergunta para mim: por que Deus só espera a fé? Porque lá atrás foi a única condição que Ele deu. Confie no que eu estou dizendo. Se você apertar esse botão aqui, você vai escolher não me ter mais. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Deus dizendo assim: vocês têm liberdade de me escolher, de escolher não me ter. Talvez muitos de nós não colocaríamos essa árvore. Eu já ouvi gente dizendo assim: mas caramba, por que Deus colocou aquela árvore lá, meu Deus? Né? Podia ser colocado só da árvore da vida. Não é mesmo? Aí piorou, esses dias atrás outro disse assim: mas rapaz, por que Deus não colocou primeiro a árvore da vida, que era a que daria a eternidade para a humanidade, e depois colocaria a do bem e do mal, né? E aí eu disse: agora imagina então, você sendo eterno pecador. Se tivesse comido primeiro a árvore da eternidade, a árvore da vida, e depois você tivesse, eu e você, ou Adão, né, tivesse comido da árvore do bem e do mal, nós seríamos eternamente Adãos caídos. Então Deus colocou as duas árvores. Uma dizia assim: eternidade, e a outra dizia inferno. Essa aqui não me tem. Essa outra, a da eternidade,
que alguns teólogos até dizem que era Cristo essa árvore, vocês vão comer. E eles iriam comer na hora certa. Só que a primeira coisa que Deus faz depois que Adão cai é retirar a árvore. A Bíblia diz que Deus retirou a árvore da vida e guardou para si a árvore. Mas você sabia que um dia Deus vai devolver essa árvore para você comer dela? Quantos vão comer da árvore da vida aí? Nós vamos comer da árvore da vida. Amém, irmão? Amém mesmo? A Bíblia nos mostra um exemplo chocante, que é um rapaz que não conseguiu lidar com uma consciência pesada, com a consciência suja. E esse cara é o Judas. Irmão, eu não gosto de exagerar não as coisas, mas de verdade, o que a gente tem diferente de Judas? Pastor, não fala um trem desse não. O que ele sem vergonha vendeu Jesus por 30 moedinhas de prata. E eu provo para você que muitas vezes a gente vende Jesus por muito menos. A gente dá risada, mas o negócio é sério. A gente troca o projeto, o propósito, a gente troca a presença por coisas tão fúteis e banal que nem vale 30 moedas de prata. Às vezes é só um filme, às vezes é só um vídeo, às vezes é só um relacionamento de um catarrento que você encontrou no meio da rua aí. É ou não é? Que nem diz o Chicó, é, né? Aqui, não desvie sua atenção não. Judas viu o milagre. Judas viu a multiplicação dos pães e peixes. Judas viu Jesus curar Bartimeu. Judas viu, irmão, tudo que a Bíblia viu, que a Bíblia descreve. Judas estava na mesa da ceia. Judas viu o olhar de bondade de Jesus. Judas viu o verbo vivo, coisa que eu e você não vimos. Judas inclusive creu mais do que Tomé. Creu ou não creu? Porque o único que disse que foi ele, o Tomé. O Judas, irmão, era um baita discípulo, tesoureiro do grupo, muito melhor que muitos crentes hoje em dia. Sim ou não? Sim. Não foi Judas que disse para Jesus assim: Senhor, já que eles não creem, vamos derramar fogo para consumir essa cidade. Não foi Judas, foi o discípulo de amor chamado João. Não foi ele. Judas tem muitos atributos, Judas tem muitas qualidades. Judas é um baita discípulo, querido. Provavelmente era um dos que tinha mais competência de gestão financeira, porque Jesus deu para ele essa missão. Estão comigo aqui? Só que isso não foi suficiente para fazer com que Judas, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele desfrutou, tudo aquilo que ele ouviu, não foi suficiente para ele subsistir no dia da condenação, na mente. Porque a Bíblia diz que quando ele beijou Jesus, e ele viu que os soldados pegaram Jesus como se fossem escamas caírem dos seus olhos, e ele viu o que ele fez. E quando ele viu o tamanho do problema que ele trouxe para o mundo, para o Senhor, para os discípulos e para si, ele tentou corrigir, como muitos de nós tentamos corrigir pela força do nosso braço. O peso na consciência era tão grande que ele voltou lá diante do sinédrio e disse assim: olha, eu não quero mais esse negócio, vamos desfazer esse negócio. Olha, Senhor, se pudesse voltar no tempo, eu voltava. Se eu pudesse fazer diferença, eu fazia. O negócio é que não tem como. E o sinédrio disse: você que escolheu, viva agora com esse peso sobre você. Só que tem um porém. Eu choro porque não tem como voltar no tempo. Não tinha como Judas voltar lá e falar assim: não, deixa, vamos desfazer esse negócio. Não tinha. Ele já tinha selado o acordo. Só que o problema não é não voltar no tempo. O problema é não discernir o presente.
O problema é não discernir quem é Cristo. Porque ele tinha vivência, ele tinha relacionamento, ele tinha visto os milagres, ele tinha, irmão, conhecimento. Mas isso não foi suficiente. A consciência de Judas, ela estava suja. E ele não conseguiu subsistir. A Bíblia diz que depois que eles jogaram as moedas no pé dele, dizendo assim: se vira, foi você que escolheu. A Bíblia fala que ele foi se enforcar, ao invés de voltar para Jesus. Que é o que muita gente faz. Qual é a diferença das nossas ações hoje? A diferença é que Judas foi se enforcar. Muitos voltam pescar. Não volta, Pedro? O Judas foi se enforcar porque ele viu que para ele não tinha solução, não tinha perdão. E Judas, o seu pecado é imperdoável, porque você não discerniu quem era o Pai de amor. E aí muitos vão, irmão, para a vida velha, a vida antiga, para aquele antigo relacionamento, afogar suas mágoas, porque eu não dei conta pela força do meu braço devolver as moedas. E a consciência suja, pesada, condenada, acusada, não vai permitir com que os nossos olhos enxerguem a bondade do Senhor e o amor do Senhor. Quem aqui em sã consciência, conhecendo quem é Cristo, discordaria de mim que se Judas chegasse naquele dia da praia, onde Jesus gritou para Pedro voltar, e ele chegasse lá, quem discordaria de mim em dizer que Jesus não o abraçaria? Mas o que fez Judas tomar o fim que tomou foi não saber lidar com sua consciência, de saber que o lugar dele ainda estava à mesa, de saber que o perdão já estava liberado, de saber que Jesus já sabia o que ele ia fazer, ele tinha avisado. Jesus falou assim: alguém aqui vai me trair. Assim somos nós, irmãos. E se não levarmos a sério isso aqui, preservar uma consciência limpa, nós seremos sempre, ou viveremos sempre, um ciclo de Judas. Morre os planos de Deus, morre os projetos de Deus, morre o propósito, e constantemente a gente está voltando às velhas práticas, voltando de novo àquela praia. Eu quero que você se coloque de pé hoje, porque eu quero ministrar sobre você. Eu prometi que não vou acabar mais depois do horário. Eu sei que você fica triste com isso, mas a mensagem hoje é essa: você precisa aprender a preservar uma boa consciência. Pastor, mas como eu faço isso? Primeira coisa, guarde sua fé. Cuide com aquilo que você escuta. Tome cuidado com o evangelho que você anda escutando. Você vai discernir quando o evangelho é o de Cristo Jesus, quando ele é uma boa notícia. A má notícia é: você precisa fazer para ter. A boa notícia é: Jesus fez, creia e receba. Você vai discernir isso. Existem muitas misturas de velha aliança e de nova aliança. Jesus não disse: não se deita vinho novo em odres velhos, porque tudo se perde. E é o que tem acontecido. Por não discernir as alianças, não discernir a obra de Cristo, o povo vem vivendo uma mistura de judaísmo com neopentecostalismo, uma bagunça, e nada acontece. A gente não vê fruto digno, a gente não vê obras que de fato sejam expressas por amor. É tudo hipocrisia. É uma teoria que é falada aqui, diferente da prática que é vivida lá. Concordam com isso, irmão? Enquanto nós não discernirmos isso, nós vamos viver uma vida, sabe, constantemente, em constantes ciclos de cai e levanta, de
de vai para a lama e levanta, porque o discernimento, ele é necessário. Ele é necessário. Ao crer em Jesus, não fomos apenas perdoados, fomos habilitados para viver em novidade de vida. Vou repetir isso aqui. Você não foi apenas perdoado, nós fomos habilitados para viver em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4 diz isso. A vida no Espírito, ela busca expressão, e isso só acontece com a transformação da nossa mente. Ou seja, a expressão, as obras, ela é reflexo da transformação da mente. Não existe transformação que mude a mente, ou seja, não existe obras, expressões que vão transformar a mente. Isso é mundano, não existe transformação de fora para dentro. O Evangelho é uma transformação de dentro para fora, que é uma vida coerente. Então, se eu fosse hoje dizer assim, igreja, vai para sua casa agora e preserve sua fé. Cuidado com quem você escuta. Discirna bem a obra de Cristo. Se alimente constantemente do que a palavra diz ao seu respeito, do que a palavra diz que você tem, daquilo que você pode fazer. São essas coisas que nós precisamos continuar todos os dias lendo e ouvindo. E a partir dessa compreensão nós andaremos em vitória sobre toda e qualquer circunstância. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, ainda que a nossa consciência nos condene, mas maior é Deus do que a nossa consciência. Maior é a obra de Cristo do que a nossa consciência anda falando, porque a nossa consciência, ela é subjetiva. Ela não pode, irmão, definir se nós somos ou não somos. O que define o que somos é o que Deus diz. É a nossa consciência que precisa se conformar ao que Deus diz. E como, pastor, então, depois que eu guardei a minha fé, que eu mantenho, que eu preservo uma consciência limpa? Lavando a sua consciência constantemente na água pura da palavra, na obra de Cristo. Se uma consciência suja é você andar consciente constantemente do pecado, do fracasso e da condenação, uma consciência limpa é você andar constantemente consciente do perdão, do amor e da justiça. Quando a sua consciência, quando Satanás, quando qualquer um vier te trazer condenação e acusação, lembre-se do perdão de Jesus.